Fala galera vascaína, chegando com algumas notícias boas, outras um pouco preocupantes. Vasco pode perder Lucas Piton e Paulo Henrique na mesma janela. Jair volta aos treinamentos e aí está em fase avançada de recuperação. Boa notícia para o Gigante da Colina. Vasco sonda Gabriel Menino. Essas e outras notícias e informações sobre o Gigante da Colina que nós vamos falar, comentar, dar nossa opinião aqui nesse vídeo. Já peço a você dar essa moral, se inscreve no canal, deixa o seu like, isso ajuda pra caramba, gente, não te custa nada, é tão rapidinho. Deixa também seu comentário, a sua opinião, o que você achou dessas informações que nós vamos trazer agora. Galera, vamos começar com a boa notícia? Boa notícia é que o volante Jair, bom jogador, um azar danado, né? Chegou ao Vasco jogando bem, sendo titular em muitas ocasiões, passou um pouco de tempo, se lesionou, lesão grave, passou muito tempo fora, retornou e pouco tempo depois uma nova grave lesão no joelho, mas ele já está em treinamento, já está em campo, treinando em fase aí avançada de recuperação. Pode ser um reforço muito interessante para esse meio campo do Vasco da Gama, que hoje é completamente carente. Nós temos ali dois titulares e no banco de reserva você olha e começa a chorar. E o Jair pode ser aí uma grande opção, uma ótima notícia, a recuperação do volante Jair no Vasco da Gama. Agora, notícias que preocupam. Vamos primeiro falar sobre o Paulo Henrique. Já falamos aqui no canal e você deve ter ouvido, né, em vários canais, portais de notícias sobre o interesse da Inter de Milão no Paulo Henrique. Só que o Paulo Henrique, ele era o plano B da Inter de Milão. Inclusive considerado por muitos uma grande opção por ser baixo custo, né, mais barato do que outras opções que já estão na Europa. Paulo Henrique, seleção brasileira, chamou muita atenção, normal que isso aconteça. Onde está a má notícia? O plano A da Inter de Milão está praticamente fechado, ou já está fechado com o Barcelona, que é o português João Cancelo, que é um bom jogador, mas também parece estranho que ele não para em clube nenhum. Joga em grandes clubes, mas você não vê o João Cancelo fazendo mais do que uma temporada em algum clube. Ele que já esteve no Barcelona há 2 temporadas atrás, se eu não me engano, saiu do clube, que ele havia sido emprestado, o Barcelona não exerceu a opção de compra, e ele foi rodar por aí, voltou, acho que, se não me engano, foi para o Manchester City, se não estou enganado, estava recentemente no futebol árabe, a Inter de Milão queria ele, e ele parece que está fechando com o Barcelona, e o que acontece? Os olhos dos italianos vão se voltar para o Paulo Henrique, e isso pode ser um problema para o Vasco da Gama. Outra questão, na outra lateral, o Lucas Piton pode sim, galera, estar rumo ao futebol turco. O Besiktas já teria chegado a um acordo com o jogador, ou seja, vem para cá que a gente paga tanto por mês e tudo mais, com o jogador. A princípio, o clube turco já está muito perto de um acordo final. Porém, não há nenhum acordo ainda com o Vasco da Gama, que quer em torno de 6 a 7 milhões de euros para liberar o Lucas Piton. Então vamos ver como a diretoria vascaína vai conduzir essa situação, uma vez que já se aproximou de um acordo com o Lucas Piton, isso significa que o jogador quer sair. Provavelmente, questão salarial. Lá no Besiktas, o futebol turco geralmente oferece muito mais dinheiro que o futebol brasileiro. Então, embora seja um mercado secundário, ou até menos que secundário, o futebol turco, em termos de Europa, o jogador pode optar para ir e ganhar o seu dinheiro. É muito comum, muito normal, muitos brasileiros vão para o futebol turco. Então o Vasco pode aí, numa tacada só, perder os seus 2 laterais titulares, o que é um grande problema para o Vasco, especialmente na lateral esquerda. Porque no caso do Paulo Henrique, bem ou mal tem o Pumita, o seu imediato. Agora o Piton é o caso diferente, né? O Piton, quando esteve ausente, não tinha, apesar do Vasco ter 3 jogadores para a posição, à disposição, o Vasco optou, Fernando Diniz optou por puxar o Pumita da reserva da lateral direita para colocar na lateral esquerda. Então você já imagina aí que o Vasco teria que contratar 2 laterais esquerdos, um para ser titular e outro para reserva, porque esses pseudo-reservas, todo mundo rua, não vai ficar ninguém, talvez só o Leandrinho fique, ou talvez até o mesmo Leandrinho seja emprestado, e isso é um problemão, galera, na minha opinião, é um problemão porque o Vasco está trabalhando com dificuldade no mercado, o Vasco está aí nesse banho-maria, não está conseguindo grandes nomes, muito lentamente, pouco dinheiro, tem que ter muita criatividade, então para conseguir 2 bons laterais esquerdos, ainda que o Besiktas pague os 7 milhões, talvez não seja aí tão fácil para o Vasco da Gama conseguir avançar nessa questão. Agora o caso do Gabriel Menino, um jogador que é bom jogador, eu gosto dele, é um meia que já mostrou muito talento, não está vivendo seus melhores momentos, mas é um jogador que já demonstrou qualidade, demonstrou talento, e o Vasco teria sondado o jogador. Porém, a questão salarial esbarrou. O Vasco esbarrou nessa questão salarial, em torno de 600 a 700 mil reais por mês, é o que o Gabriel Menino quer receber, e essa questão ainda não está bem definida para o Vasco da Gama. Aí vem aquela questão que eu gosto de pensar, gosto de falar e trazer reflexão. Gente, eu li em vários lugares, pesquisei, salários dos jogadores do Vasco, e aí aparece lá aquela lista salarial de vários jogadores, aí um site coloca um valor, outro site coloca outro valor. Cara, eu me assustei porque o Matheus França recebe 1 milhão no Vasco. E aí você paga 1 milhão para o Matheus França. Galera, Matheus França. Esse jogador que todas as vezes que entrou, nunca resolveu absolutamente nada. É um jogador que, para mim, na minha modesta opinião como torcedor, não sou especialista, não tenho acesso aos scouts, aos números, mas para mim é um jogador que quando entra é um
sabe aquele jogador, eu costumo chamar de bola perdida. Sabe quando o time está num contra-ataque ou atacando, e aí dá a bola no pé daquele jogador, fala, ih, perdeu a bola. Não vai dar sequência na jogada, vai perder a bola para o adversário, vai armar um contra-ataque do adversário. Para mim, esse é o Matheus França. Esse é o jogador, desculpa, pode ser um filho maravilhoso, quem sabe aí um pai maravilhoso, um marido excelente, um ser humano extraordinário, pode ser tudo isso. Vascaíno, se eu não me engano, vascaíno. Teve até polêmica na época de Flamengo, porque ele parece que estava assistindo a um jogo do Vasco, postou alguma coisa nas redes sociais falando do Vasco. Mas, cara, beleza, faz igual a mim. É muito vascaíno, faz igual a mim, cara. Fica na arquibancada, assiste os jogos pela televisão, entendeu? Compra camisa, bandeira, entra como sócio no clube para ajudar, mas não entra em campo não, pelo amor de Deus. E muito menos ganhando 1 milhão. Aí você fica com dificuldade para ter o Gabriel Menino por 600 mil. Nada me tira da cabeça, nada me faz pensar que isso não é uma questão de empresário. Nada me faz pensar que isso não é uma questão de acordos escusos, sabe? Aqueles acordos por trás das cortinas. Porque um jogador como o Matheus França, não, Nilson, o Matheus França não recebe 1 milhão, é só 800. Ah, é só 700. Não, é só 500. Não, ele recebe só 400 mil. Ah, é só 300 mil. É muito para o que o jogador entrega em campo. Nada, ele não entrega nada. Se você pensar, ele não entrega absolutamente nada, não entregou nada. E aí o Vasco fica preso nessa questão de não poder contratar um jogador como o Gabriel Menino, que se não é o Pelé, não deve ser o novo Juninho Pernambucano, não é o Felipe, não é, deixa eu ver aqui, o Giovani, o Pequeno Príncipe Giovani, não é, nenhum desses. Mas vai entregar mais do que o Matheus França. Não sai da minha memória, quem sabe acho que era a última bola, Vasco e Corinthians. Qualquer jogador com meio cérebro, o que faria naquela jogada? Jogava ali dentro da área para ver o que acontecia. Verrete lá dentro, GB lá dentro, gente, jogador alto. Não, ele dá um chutão que deve ter ido lá na parte mais alta do setor atrás do gol do Vasco, do Corinthians. Esse é o Matheus França. Recebe R$1 milhão e o Vasco não consegue trazer o Gabriel Menino por causa de R$600 mil. Tem coisas que precisam ser repensadas. E terminar com uma notícia boa, né? É que parece que, por fim, está por questão de documentos, a questão do Alan Saldívia, o potente zagueiro Alan Saldívia, que se chegar, vai ser bem-vindo. O Vasco precisa de zagueiros, o Vasco precisa de jogadores para essa posição. Hoje a gente só tem Robert Renan e Cuesta, que, aliás, o Vasco já efetivou a renovação de contrato para até o final de 2026, a renovação do empréstimo do Cuesta, naquela jogada de, aí sim, no final do ano, vai exercer ou não a questão da compra por 6 milhões de euros. Não precisava fazer isso agora. Muita gente pensou que o Vasco tinha que tomar essa decisão agora. Não, só no final de 2026. Robert Renan, na metade do ano. Contrato até metade do ano de empréstimo. E o Vasco pode aí elaborar uma engenharia financeira para finalizar a compra também do Robert Renan. Mas, ao que parece, Alan Saldívia, muito perto de ser realmente jogador do Vasco. Bem-vindo, boa contratação. Não é o Beckenbauer, não é o Pelé, mas é um jogador qualificado, melhor do que toda aquela galera reserva que estava ali, que está indo embora. E é um jogador adaptado ao estilo, ao perfil que gosta de trabalhar o Fernando Diniz. Isso é muito importante, o Vasco ter jogadores que tem o perfil do treinador. O treinador não tem que ficar ali quebrando a cabeça para montar o esquema, porque ele já tem as peças, né? Claro que ele gostaria de ter outras peças com as características melhores, muito mais qualificadas, mas é o que dá para hoje, galera. É a realidade do Vasco, é essa. Então vamos acreditar que o Vasco vai continuar trabalhando, a diretoria trabalhando aí com o Admar Lopes, Pedrinho, Felipe e o próprio Fernando Diniz, está ainda trabalhando na questão do Brenner, para chegar de mais um atacante aí para o Vasco da Gama. Vamos acreditar que vamos ter um 2026 melhor que 2025, porque chegamos na final da Copa do Brasil, mas não foi um ano bom, beleza? Não foi um ano bom. Então, galera, até aqui, graças a Deus, muito obrigado por você ter chegado até o final desse vídeo. Te peço aí mais uma vez, deixa o seu like, se inscreve no canal, dá uma força aí, dá uma moral vascaíno que está começando aqui o trabalho. Compartilha, comenta aí o que você achou, qual é a sua opinião sobre essas possíveis chegadas no Vasco. Se você não concorda com as minhas opiniões também, não tem problema nenhum a gente discordar, desde que seja com respeito, com educação, sabendo que todo mundo aqui está pensando no melhor para o Vasco da Gama. Se você quiser também dar outra moral pro seu amigo, além de se inscrever, deixar like e comentar no vídeo, compra nos links o link está aparecendo aí. São produtos confiáveis, de plataformas confiáveis, uma parceria do YouTube com o Mercado Livre, Shopee, Magazine Luiza, Netshoes, onde você pode clicar aí, eu vou colocar tudo relacionado ao Vasco. Várias opções de coisa para você comprar, presentear um amigo, alguém que você queira agradar. Mas também, se você quer, mas não quero comprar mais do Vasco, quero comprar uma televisão, uma geladeira, um fogão, o que seja. Você entra pelo link do amigo e aí a partir daí você vai lá na busca daquilo que você quer, finaliza a sua compra e você dá aquela moral para o seu vascaíno. Esse canal é feito de um vascaíno para outros vascaínos. Então, aquele abraço e saudações vascaínas.